Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em receber de volta um convidado fantástico, o Einar Tangen. O Einar é um especialista político e econômico baseado em Pequim, conhecido pela visão equilibrada que tem sobre as relações entre Estados Unidos e China, geopolítica e o novo equilíbrio de poder no século XXI. Como pesquisador sênior do Instituto Tai-He e comentarista frequente na mídia internacional, o Einar traz uma perspectiva rara, moldada por décadas de experiência em negócios, direito e diplomacia. Ele também mantém um Substack excelente que eu leio religiosamente e recomendo demais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, sigam ele lá. Einar, bem-vindo de volta ao programa, é ótimo te ver de novo. Obrigado, Lena. Você é gentil demais. Eu também deveria mencionar que há pouco tempo fui nomeado pesquisador sênior no Centro para Inovação em Governança Internacional, que é um think tank com sede em Windsor, Ontário, no Canadá. Fico muito honrado em ser pesquisador sênior lá, assim como em mais alguns outros lugares. Com certeza. Parabéns. Eu sei que é incrível o tanto de trabalho que você faz e o quanto compartilha do seu conhecimento. Fico muito feliz em ter você de volta ao programa, porque tem muita coisa acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, e imagino no Ocidente em geral, a gente ouve tantas histórias e narrativas diferentes que fica quase impossível saber em quem acreditar. Então, agradeço muito por você ter tirado um tempo para conversar comigo hoje. Você costuma dizer que a China prioriza a estabilidade em vez da confrontação. E qualquer observador justo certamente concordaria com isso. Mas o problema é que as relações internacionais estão ficando cada vez mais voláteis e imprevisíveis. Neste momento, a gente está vendo uma guerra híbrida, em que ferramentas militares, econômicas e psicológicas são usadas ao mesmo tempo para afirmar domínio, controlar o acesso a recursos e também a tecnologia. A guerra no Irã certamente expôs o militarismo de Washington. Mais uma vez, nada de novo nisso. Mas ela também evidencia os desafios que a maioria global enfrenta para reagir ao excepcionalismo americano. Essa ideia de que os Estados Unidos estão acima do direito internacional e acima da moral. Então, para começar, como é que Pequim realmente enxerga o conflito no Irã e os conflitos mais amplos no Oriente Médio? Certo, essa é uma pergunta bem complexa. No mundo todo, como você mencionou, existe um conflito entre duas visões diferentes de como o mundo deve funcionar. Uma é a visão dos Estados Unidos, que defende a ideia do excepcionalismo americano, de que os Estados Unidos precisam liderar o mundo, não importa o custo, que precisam manter uma hegemonia econômica, política e militar para guiar o planeta e evitar uma terceira guerra mundial ou outros conflitos. Já a China tem uma visão diferente. Eles se baseiam na própria história milenar e dizem que encaram isso de uma perspectiva civilizacional. O argumento deles é que guerras só geram mais guerras, então é melhor buscar a paz. Quando a gente vive no mundo multipolar, é preciso ter alguns valores básicos. E esses valores não são ideológicos, não como os dos Estados Unidos. Os valores de que eu estou falando são que todo país precisa ter segurança. E essa segurança não pode depender da insegurança de outro país. Cada nação tem o direito de escolher o seu próprio caminho de desenvolvimento. E nenhum outro país tem o direito de interferir nesse processo ou nas escolhas que ela faz para isso. Por fim, todo país hoje é, em muitos sentidos, um acidente da história, seja por causa de famílias reais, seja por manobras bem cínicas das potências coloniais que colocavam grupos minoritários no poder sobre grupos majoritários, justamente para que essas minorias continuassem dependentes de quem? Dos seus antigos colonizadores.
O mundo de hoje existe assim, e cada país é, no fundo, um mosaico de diferentes grupos, línguas, culturas e, muitas vezes, histórias. Existem inimizades internas, mas elas precisam ser resolvidas internamente. Se a gente começar a desmontar países com base em não gosto deles, ou minha avó veio de um lugar diferente da sua, isso nunca teria fim. Então, do ponto de vista da China, é preciso começar a entender os países como eles são. Não reescreva a história deles. Não os apague da história. Isso já aconteceu com a África e também com o Oriente Médio. Fingem que as pessoas lá ou estão pulando pelas areias com camelos, ou correndo pela selva de tanga ou algo assim. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essas civilizações são antigas, foram o berço da civilização. Elas já faziam coisas muito antes de as potências ocidentais sequer pensarem nelas. E, na verdade, depois de 1000 anos de invasões sob o pretexto da religião, basicamente as cruzadas, foram elas que desceram. Eram, na prática, os bárbaros entrando em regiões ricas em comércio, sedas e coisas desse tipo, ansiosos para tomar aquilo. Então, é preciso respeitar os países como eles são. Também é preciso respeitar a soberania deles, a identidade coletiva, seja qual for. Isso é algo que cabe a eles decidir internamente. Externamente, os outros países têm que respeitar isso. E por fim, essa ideia de um sistema de governança global é basicamente sobre isso. Como a gente se senta à mesa e constrói consenso. Não é uma paz imposta, não é dizer o que vai ser feito ou como cada país deve ser governado, mas sim como podemos conversar quando surgem problemas e inevitavelmente eles surgem com atritos que precisam ser resolvidos, e fazer isso na mesa de diálogo. Caso contrário, acabam acontecendo guerras desnecessárias, e no fim todo mundo volta para a mesa de qualquer jeito. É assim que a China faz, e é por isso. As pessoas sempre dizem, isso soa muito bonito, muito idealista, mas na prática cada um só pensa em si mesmo. De certo modo, a China também busca seus próprios interesses, mas acredita em soluções de ganho mútuo. A China é apenas um país entre 195 no mundo. A China é um país que tem, mais ou menos, uma proporção de 1 para 100 quando se fala em população e recursos. Então eles estão numa situação em que precisam importar recursos. E para pagar por esses recursos, precisam agregar valor a eles e depois exportar. Isso também ajuda a atender às demandas internas do país. Por isso eles precisam de paz e precisam muito. Mas eu acho que todo mundo gostaria de ter paz. Então isso não vai contra a visão de ninguém, Carlos. A menos que você encare isso como uma espécie de ameaça existencial do ponto de vista dos Estados Unidos. Porque se o seu objetivo é desestabilizar outros países, você não quer que eles façam acordos de paz. Dito isso, e voltando à sua pergunta original, como a China vê essa situação, é claro, pelo que eu acabei de dizer, que a China não quer guerra. Eu acho que ninguém entende de verdade porque o Donald Trump resolveu entrar num país onde 6 outros presidentes já tinham dito: não, a gente não vai entrar lá, não temos boas relações. Eles sabiam que aquele país controlava o Estreito de Hormuz, fosse lá atrás, quando minavam a área ou quando mandavam navios para lá. Eles sabiam que não dava para controlar aquilo. É uma costa muito longa, e isso afeta uma parte enorme da energia do mundo. Hoje, algo em torno de 20, 21%. E não é só petróleo, é gás também. Então, o que a China está tentando fazer a respeito? Bom, eles não estão fazendo o que os Estados Unidos estão fazendo, que é tentar impor suas condições a um país que é o 17º maior do mundo, tanto em população quanto em território, que no caso é o Irã. That being Iran. Who is driving this? Actually, it's Israel. Quem está por trás disso? Na verdade, é Israel. E quando eu digo Israel, eu deveria dizer o Partido Sionista. Há cerca de 30 anos foi publicado um documento chamado Clean Break, A Defense of the Realm. Esse documento foi entregue ao Netanyahu bem no começo do primeiro mandato dele. E o que ele dizia era que tentar negociar a paz nunca funcionaria para Israel. O país é pequeno demais.
Esses outros países acabariam te sobrepujando. Então o plano era desestabilizar qualquer governo ou subverter os outros governos para que ou seguissem o que Israel quisesse fazer ou tivessem seus governos e suas economias desestabilizados. Their governments destabilized and their economies destabilized. Well, you can look over the last 30 years at what happened. Olha, é só ver o que aconteceu nos últimos 30 anos. Basicamente, eles seguiram o plano. E se alguém tiver dúvida sobre isso, é só procurar. Foi feito por Richard Perle e entregue ao Netanyahu em 1996. Aquilo virou o modelo, a base oficial da política externa de Israel, ou melhor dizendo, não exatamente diplomacia, mas guerra. A única coisa que eles não conseguem fazer é o seguinte: Israel tem cerca de 7,5 milhões de judeus e uns 2 milhões de árabes, e nem um pouco mais da metade dos judeus concorda com esse tipo de sionismo radical. Então, no fim das contas, estamos falando de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas, mais ou menos, que são realmente tão radicais assim. Tem apoiadores lá fora, claro, mas existem só cerca de 16 milhões de judeus no mundo todo. Eles vêm defendendo essa agenda, mas não tem como enfrentar uma nação de 92 milhões de pessoas, que é o Irã. Então precisaram que os Estados Unidos entrassem em cena. E por anos, voltando uns 30 anos, o Netanyahu vive dizendo que em poucos meses o Irã teria uma arma nuclear. Ao longo desses 30 anos, sempre foi em alguns meses, depois em algumas semanas, e depois a qualquer momento, esse tipo de coisa. Basicamente, ele é o original menino que gritou lobo nuclear. Infelizmente para o mundo, ele encontrou alguém que estava numa posição complicada, Donald Trump, cheio de problemas internos, porque seus planos econômicos não deram certo, e também com problemas políticos, já que esses arquivos do Epstein, 6 milhões de páginas em que o nome dele aparece, mostram uma ligação próxima da qual ele tenta se afastar. Mas essas páginas não mentem, nem as muitas fotos mostrando ele com esse abusador de menores. Então foi o momento perfeito. Netanyahu convenceu Trump de que isso seria fácil, que seria exatamente o que chama na UEM. Você chega, declara a vitória, pega um pouco de petróleo e pronto, vira o herói. Aí pode entrar nas eleições de meio de mandato, dizendo que é um homem forte, que cria paz sendo duro. Só que foi um erro de cálculo total. E agora ele se vê numa situação em que quer sair disso, só que não sabe como. Ele se encurralou, e parte disso vem lá do JCPOA. Esse é o acordo negociado pelo Obama e apoiado pela Europa, que previa que eles abririam mão de enriquecer material nuclear, basicamente entregando isso para a Rússia e não se envolvendo em nada relacionado à fabricação de bombas ou armas nucleares. Mas o Trump rasgou esse acordo. Olha, quando você rasga um acordo que fez com alguém, isso destrói a confiança, corrói ela por dentro. Qual é o sentido de ter um acordo se sabe o próximo presidente, ou até amanhã mesmo, você pode simplesmente rasgar? Isso piorou ainda mais com essas duas últimas, como é que eu posso chamar? Eu gostaria de dizer negociações de paz, mas não foram. Foram armadilhas de paz. Porque em cada caso os Estados Unidos diziam, vamos conversar sobre paz. E antes mesmo de as conversas terminarem, atacavam, fazendo parecer que as negociações de paz eram só um disfarce para preparar os planos de ataque. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, neste momento, não há confiança. A China está tentando entender como reconstruir uma base de confiança. E não vai ser só a China. Quer dizer, existe um plano que foi apresentado pelo Paquistão, em colaboração com outros países do Golfo, tentando promover essa ideia de que há 5 princípios básicos: parar a guerra, parar a matança e sentar para conversar. Infelizmente, isso não funcionou, não pegou. A gente ainda vê os dois lados insistindo no conflito. Agora, o que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos não conseguem se afastar de uma guerra na qual Israel, de certa forma, acabou puxando o país. O Irã está numa situação em que o líder espiritual e chefe de Estado foi morto, junto com uma grande parte da sua liderança.
Eles estavam preparados para isso e agora buscam vingança. E eles acham que a única forma de atingir os Estados Unidos não é militarmente, mas sobrevivendo e controlando o Estreito de Hormuz. Porque se 20% do petróleo mundial for tirado de circulação, não é só energia que falta, é comida. E comida é algo de que ninguém pode abrir mão. Nesse caso, o que eles estão dizendo é: tudo bem, estamos dispostos a deixar o resto do mundo sofrer, se for para atingir os Estados Unidos, para enfraquecer o país a ponto de, na próxima vez que sentarem à mesa de negociações, os americanos saberem que não têm todas as cartas na mão e precisarem chegar a algum tipo de acordo negociado. E isso, nesse caso, vai incluir reparações por todos os danos causados, algo entre 20 e 50 bilhões de dólares. Por enquanto, as coisas continuam acontecendo, então é claro que os números vão aumentar. E ainda não está claro como eles querem lidar com a questão nuclear. O Irã diz: vamos abrir mão disso por 5 anos. Já os Estados Unidos dizem: não, vocês têm que abrir mão do enriquecimento nuclear por 20 anos. Mas por trás de tudo isso existe um fator que impede qualquer paz duradoura ou desnuclearização no Oriente Médio. O fato de que Israel tem entre 118 e 120 armas nucleares. É o segredo mais mal guardado do mundo. A ONU já pediu que eles registrem suas armas, que entrem no grupo de não proliferação. Eles não fazem isso. E agem com total impunidade porque contam com o apoio dos Estados Unidos. Mas eu não consigo imaginar que ter um Estado beligerante, Israel, com armas nucleares, não vá provocar uma corrida armamentista nuclear no Oriente Médio. Independentemente do que um país diga, eu realmente acredito que eles pensam que a única forma de se proteger é tendo uma arma nuclear. E se o Irã conseguir uma, pode apostar que a Arábia Saudita vai atrás também. Talvez até os Emirados Árabes Unidos. E olha, outros países da região, como a Turquia e o Egito, seriam bons candidatos para isso. Eles têm o nível de desenvolvimento e os materiais nucleares necessários para fazer. Então, se a gente quiser uma paz verdadeira ali, vai ter que ser um Oriente Médio sem armas nucleares. E isso significaria que Israel teria que abrir mão do seu arsenal nuclear. E eu não vejo isso acontecendo num futuro próximo. Teria que ser uma calamidade, algo como um colapso econômico tão grave que não deixasse alternativa, um tipo de situação de paz à moda de Westfália. Se as pessoas se lembram, essa foi a Guerra dos 100 Anos entre protestantes e católicos, em que eles cruzavam as fronteiras e massacravam vilas inteiras, queimando tudo até o chão. Matavam homens, mulheres e bebês, um lado revidando o outro. Chegou um ponto em que estavam tão falidos e tão cansados de se matar, que acabaram ficando em vilas separadas, a uns 8 quilômetros de distância. Aí um sujeito começou a andar de um lado para o outro, na lama, na primavera, levando mensagens até que chegaram a um acordo: você será você e eu serei eu. Vamos ter uma fronteira, e o que você faz do seu lado é problema seu, não meu. O que eu faço do meu lado é problema meu, não seu. E esse simples entendimento marcou o início do período mais longo de paz na Europa. Então vamos ao que as pessoas sempre perguntam. Então, a China vai entrar em colapso porque não tem petróleo? A China recebe cerca de 11 milhões de barris por dia da região do Golfo dos Estados Unidos, ou recebia. Não é todo o petróleo que eles importam, mas é a maior parte. Desse total, algo entre 1,2 e 1,5 milhão de barris vinha do Irã. Então, quando você ouve esse número de que 90% do petróleo iraniano vai para os Estados Unidos, é importante lembrar que isso é um volume menor em comparação. Não é tão pequeno assim, mas é menor do que o que eles recebem da Arábia Saudita e de outros lugares, junto com gás e outros produtos. Ou seja, a China tem algumas opções. Eles podem aumentar o volume de gás e petróleo que chega pelos oleodutos da Rússia. Podem também aumentar um pouco a própria produção, talvez até mais um pouco. Mas no máximo estamos falando de 2,5 milhões de barris.
Então, você tem esse déficit. E aí vem o que a gente chama de destruição da demanda por petróleo. Isso quer dizer que quando o preço sobe, as pessoas procuram alternativas. Pode ser, por exemplo, eu usava uma bomba d'água para o meu sistema de irrigação movida a diesel. O diesel ficou caro demais, então eu fui lá e comprei um motor elétrico que funciona com alguns painéis solares. E aí tá a tal destruição. Eu deixo de usar aquilo e passo a usar outra coisa. Somando tudo isso, dá mais ou menos 6 a 7 milhões de barris por dia. Esse é o déficit da China vindo do Golfo. Eles podem continuar procurando outras fontes. Obviamente, as regiões terminadas em estão, esses países, têm petróleo e gás, mas leva tempo para construir oleodutos, montar a logística e tudo mais. E o que a China tem? Eles têm entre 1,2 e 1,4 bilhão de barris de petróleo nas reservas. É a maior reserva do mundo, e isso garante cobertura tranquila por alguns centenas de dias, talvez mais, dependendo do que realmente tem. Esse é o curto prazo, e eles estão bem cobertos nisso. No médio prazo, a China está em processo de colocar em operação 20 usinas nucleares. Elas vão gerar muita eletricidade. A ideia é substituir o carvão e fazer com que cerca de 30% de toda a energia do país venha da fonte nuclear. E além disso, todo mundo sabe que eles são os reis da energia solar e também da eólica. A energia eólica leva um pouco mais de tempo. A solar é mais fácil e mais rápida de instalar. Já dá para ver cada vez mais notícias sobre fazendas solares sendo construídas e áreas dentro das cidades adotando painéis solares para complementar o consumo de energia. A China também tem o sistema de transmissão mais avançado do mundo. Não adianta dizer eu tenho energia aqui, porque na prática, o lugar onde a energia é gerada quase nunca é o mesmo onde está a demanda. A China consegue levar eletricidade gerada em Xinjiang, que fica a milhares de quilômetros da costa leste. E eles conseguem levar essa energia para aquela região com apenas 20% de perda. Pode parecer muito, mas na verdade é bem menos do que a perda nos sistemas antigos, que ainda são usados em muitos lugares, inclusive nos Estados Unidos. Então eles têm algumas vantagens tecnológicas. A longo prazo, a China já tinha colocado no seu 15º plano quinquenal, antes de tudo isso acontecer, a meta de ter uma usina de fusão em funcionamento. A fusão é diferente da energia nuclear tradicional porque é extremamente quente. Ela usa um isótopo pesado de deutério, divide esse material e gera uma quantidade enorme de calor. Esse calor movimenta turbinas a vapor, que produzem eletricidade. Se isso se concretizar, é uma fonte limpa, segura e diferente da nuclear, não oferece risco de radiação. E não há efeitos colaterais ruins. Então, seria praticamente uma fonte de energia barata e quase ilimitada, o que mudaria o mundo, e certamente mudaria o setor do petróleo. Agora, outra coisa que as pessoas precisam entender é que de todo o petróleo produzido, cerca de 60% é usado para gerar energia, no sentido de movimentar carros, transporte, aviões e por aí vai. Os outros 40% são usados como matéria-prima, em processos industriais, nas roupas que você veste, nos perfumes, em tudo isso. Existem muitos usos diferentes para esses hidrocarbonetos longos e complexos, inclusive em medicamentos e outros produtos. Então essa parte vai continuar tendo demanda. Pode até haver alguns substitutos, mas com o tempo a gente vai ver uma mudança do uso para energia, para o uso como matéria-prima. Nesse sentido, a China está numa posição favorável agora, comparada a outros países. Pelo menos é absorver o impacto. Eu diria que no curto prazo eles estão mais ou menos no mesmo nível da maioria dos outros países. A Europa tem cerca de 90 dias, os Estados Unidos, por terem reduzido bastante seus estoques, têm menos. Mas por outro lado, eles são grandes produtores, então isso não os afeta tanto. Agora, lugares como Japão, Coreia do Sul, Indonésia e Índia estão realmente em apuros. E tem outra parte da questão energética que eu preciso mencionar.
o fertilizante. O que eu quero dizer com isso é o gás natural. O gás é processado para retirar o nitrogênio, e esse nitrogênio vira a base dos fertilizantes usados no mundo todo, cerca de 20% deles. Então, qual é a diferença entre ter fertilizante nas lavouras e não ter? Vamos supor que você plante trigo. Você veria uma queda de algo entre 15% e 25% na produção. Ou seja, em vez de colher 100 mil bushels, você colheria 75 mil. Isso significa que vai haver um choque na oferta de alimentos. Além disso, se eu não tiver diesel para fazer funcionar as bombas de irrigação ou os tratores para plantar, colher e cuidar da lavoura, vou estar em apuros. Se eu perder a época de plantio, acabou. A safra inteira se perde. Então tem regiões agora onde simplesmente não dá para conseguir. Nem é uma questão de preço, é que eles realmente não conseguem. E isso está travando tudo. Os governos estão tentando reagir, fazendo o que podem, mas sem fertilizantes e sem energia. A situação vai ficar bem complicada. E sabe, as pessoas dizem, não sei, o que isso quer dizer? E eu respondo, olha, um pão, entre 15% e 25% dele é energia. Por quê? Porque você precisa dos fertilizantes, dos tratores, da irrigação, precisa colher, depois mandar para moer, transformar em farinha, assar o pão e no fim distribuir. Sabe de uma coisa? Cada passo que a gente dá consome energia. E talvez você nem pense nisso, mas quando come seu sanduíche no almoço, está ingerindo, como eu disse, entre 15% e 25% de energia pura. E isso piora ainda mais a situação que a gente enfrenta. Os mercados de energia estão basicamente em equilíbrio. Eles não querem produzir demais se não houver demanda suficiente, porque o preço cai. Por outro lado, ninguém quer enfrentar a escassez, e aí o preço sobe, o que traz efeitos econômicos sérios. Para você ter uma ideia da dimensão disso, hoje estamos falando de cerca de 20% da energia mundial. Lá em 1973, a OPEP retirou entre 7% e 9% da energia do mundo, porque estavam formando a organização e disseram, vamos fazer um embargo para mostrar que vocês não podem mais nos enganar no preço dos nossos recursos. Isso fez o preço da energia, o barril de petróleo, subir 4 vezes, de 12 para 48 dólares. Depois, em 1979, durante a Revolução Iraniana, algo entre 3% e 5% do petróleo mundial saiu do mercado e o preço dobrou. A mesma coisa aconteceu de novo durante a ocupação russa, a guerra na Ucrânia, que ainda está em andamento, e a gente viu mais ou menos uma duplicação do preço por causa disso. E claro, havia outros fatores em jogo. Esse aumento foi acontecendo ao longo do tempo, mas houve picos em que o petróleo, o gás e outras commodities parecidas estavam sendo vendidos por valores absurdos no mercado à vista, porque as pessoas simplesmente não podem ficar sem isso. Eu não consigo aquecer minha casa, não consigo voar com um jato, não consigo plantar meu jardim, não tenho fertilizantes. Tudo isso é afetado. Então, com literalmente mais do que o dobro da quantidade de petróleo sendo retirada em comparação com 1973, quando o preço subiu 4 vezes, dá para imaginar facilmente que agora isso possa subir entre 4 e 6 vezes. Bom, onde a gente estava antes? Em algum ponto entre 60 e 80. Multiplica isso por 4 ou 6 e o resultado é um número bem ruim. E esse número significa que o mundo pode entrar numa recessão global, ou até numa depressão global. Infelizmente eu não tenho muitas boas notícias, mas o que eu estou dizendo é que a China não acha que pode vencer. Ela vê o dano que os Estados Unidos estão causando a si mesmos. Só que isso não é sobre vencer. Esse tipo de guerra nunca pode ser vencido. A demanda global cai e isso afeta a economia chinesa. Lembre-se, eles querem trazer recursos para dentro e vender produtos com valor agregado para fora. Então isso realmente atinge em cheio. Acaba com os planos e os esforços que eles vinham fazendo, cerca de 1,3 trilhão de dólares investidos na iniciativa do Cinturão e Rota para construir a infraestrutura de um sistema global de comércio.
Tudo isso ficou em pausa por um tempo, porque as pessoas estão tentando apenas garantir o básico, como comida. Então, essa não é uma boa situação para a China. Mas em termos de lidar com ela, eles estão preparados, bem mais do que outros países. Nesse momento, a China quer paz. Eles gostariam de fazer parte disso, mas não é mais aquele jeito antigo de fazer paz, em que quando eram os Estados Unidos ou a Europa, a ideia de fazer paz significava tirar um pedaço de quem estava do outro lado da negociação. A China só quer ver algo duradouro, em que as partes se juntem e concordem em cooperar, que entendam as posições umas das outras. Não é que todo mundo consiga exatamente o que quer, mas que cheguem a um consenso com o qual possam conviver. E isso, para mim, e acho que para qualquer pessoa sensata, é um sinal de algo que pode ser duradouro, em termos de negociações de paz. Diferente de impor o que você quer a alguém que considera mais fraco e deixar essa pessoa esperando o momento certo para se vingar. Então essa é uma forma mais longa de dizer onde a China está e para onde a situação global está caminhando. Isso é realmente fascinante. Eu tenho visto duas opiniões bem diferentes sobre o impacto da guerra no Irã em relação à China. Um grupo acredita que a China é o principal alvo porque o fornecimento de petróleo dela está sendo afetado. Mas, como você acabou de destacar, a China se protegeu contra interrupções de curto prazo no abastecimento de energia. Ela tem uma reserva enorme de petróleo, agora estimada em cerca de 1 bilhão e 400 milhões de barris, como você mencionou. E parece bem pouco razoável supor que a guerra tenha sido iniciada com o objetivo de prejudicar a China. Eu acho que pode haver um elemento disso ligado ao interesse dos Estados Unidos em controlar os fluxos de energia e reafirmar sua influência sobre o mercado de petróleo, mas não parece ser a principal razão. E aí vem o segundo grupo de pessoas, incluindo alguns acadêmicos ocidentais de destaque, que dizem que a China é uma beneficiária silenciosa da instabilidade prolongada no Oriente Médio. A revista Foreign Affairs acabou de publicar um artigo com o título "A Guerra do Irã é uma vitória para a China". Nesse texto, eles argumentam que, do ponto de vista militar, a China está basicamente observando e aprendendo como os Estados Unidos interceptam mísseis. Quais armas estão sendo usadas, como funciona o ciclo de decisão. Então, nesse sentido, eles dizem que a China sai claramente ganhando. Qual é a sua opinião sobre essas afirmações? Você acha que tem alguma verdade nisso? Certo. Vamos lidar primeiro com a segunda afirmação, porque dá para resolver bem rápido. Se eu e você estamos jogando futebol, ou soccer, como quiser chamar, e eu decido chutar a bola para o meu próprio gol, então sim, você está ganhando, mas só porque eu marquei contra mim mesmo. Isso é os Estados Unidos. Pois é. Esses acadêmicos estão tentando sugerir que existe algum tipo de intenção maliciosa por parte dos Estados Unidos. Que, de alguma forma, os Estados Unidos colocaram Donald Trump numa posição em que ele declararia guerra ao Irã. Quando, na verdade, se a gente quiser olhar de onde isso realmente veio, isso vem claramente do Netanyahu. Mas, como eu disse, é uma boa forma de desviar a atenção disso. Então vamos para a sua primeira pergunta. Pelo que entendi, você está dizendo que a China está vencendo porque sabe tudo o que está acontecendo, porque calcula o tempo certo e coisas assim. Essa é uma suposição e é isso que eu sempre acho interessante. Quando eu era promotor, e também quando fui advogado de defesa, eu percebia um padrão entre os criminosos. Desgovernador, eu quero. Zalatry too. O que eles diriam basicamente é algo como: olha, meu único crime foi ter sido pego. Todo mundo é ladrão. Eu só tentei conseguir alguma coisa antes que alguém tirasse de mim. É uma forma de racionalizar. No fundo, eles estão dizendo que todo mundo pensa como eles. Eu só estou fazendo o que posso antes que façam comigo.
E essa é a lógica por trás de um ataque defensivo, certo? Um ataque preventivo, porque eu sei exatamente o que você vai fazer. Por quê? Porque é o que eu faria no seu lugar. E é exatamente esse tipo de raciocínio que esse grupo de acadêmicos vive defendendo. A China não é como os Estados Unidos. China is not like the United States. As I said earlier, China takes a different view. Como eu disse antes, a China tem uma visão diferente. É uma visão muito baseada nas questões práticas da economia deles, mas também no de que isso pode levar, sabe, a um futuro compartilhado para a humanidade. Eu sei que muita gente diz, isso é bobo, é clichê, a humanidade sempre esteve em guerra. Mas, poxa, não vale a pena tentar mudar isso? Tentar entender como ter mais igualdade, menos desigualdade? Talvez a gente consiga, especialmente se houver energia muito barata e abundante. Muita coisa se torna possível. Dá para expandir as áreas onde as pessoas podem viver, porque aquecer uma casa no Ártico ou resfriá-la numa floresta tropical deixa de ser um problema. Você tem muita eletricidade, dá para plantar, dá para extrair água do ar. Você pode literalmente viver no deserto, se tiver energia suficiente. Hidroponia e coisas desse tipo mudam tudo de forma radical. Então, por que não imaginar um mundo em que a gente não brigue, mas se beneficie do comércio? Isso é tão horrível assim. Essa é a parte que eu acho mais intrigante. Muitos acadêmicos e outras pessoas simplesmente partem do princípio de que a China tem as mesmas intenções malignas que os próprios países deles demonstraram por séculos. E, sabe, eu vejo isso como um dos maiores obstáculos para chegar a qualquer tipo de acordo. Porque todo mundo parte da suposição, não todo mundo, mas especialmente no Ocidente e em Washington, de que todos vão agir como nós agiríamos. E o que nós faríamos seria tirar vantagem de todo mundo. Is going to do what we would do, and what we would do is take advantage of everybody. So, this is the kind of thinking that you get. Esse é o tipo de pensamento que a gente vê por aí. Eu percebo isso em emissoras de televisão da Índia, do Oriente Médio, da Europa, da Ásia e por aí vai. Eu participo de muitas emissoras, mais de 50, na verdade. Então eu presto muita atenção nas perguntas, porque são elas que realmente mostram como as pessoas estão pensando, certo? As respostas podem mudar, mas quando alguém me faz uma pergunta, eu já consigo entender mais ou menos para onde a pessoa quer ir e como ela está vendo as coisas. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: parem de olhar só para as respostas o tempo todo e comecem a prestar atenção nas perguntas. Talvez assim vocês entendam muito melhor o que realmente está acontecendo. I love your metaphor where you compared. Eu adoro a sua metáfora quando você compara isso. É meio como jogar futebol, né? Os Estados Unidos têm, de forma constante e eficaz, atirado no próprio pé, porque parecem agir num universo próprio, onde todo outro país é automaticamente uma ameaça. É muito interessante como o governo Trump ampliou essa necessidade de buscar hegemonia e domínio, mesmo que isso custasse os interesses de outras nações. A guerra que Trump escolheu travar no Irã também acabou prejudicando a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder na região do Indo-Pacífico. Os Estados Unidos não tiveram outra opção a não ser deslocar recursos militares do leste asiático para o Oriente Médio. E isso foi um sinal claro das verdadeiras prioridades de Washington. No Oriente Médio, há um bom argumento de que as bases militares americanas precisarão ser repensadas quando essa guerra, com sorte, chegar ao fim. Porque os países do Golfo talvez não queiram mais depender apenas dos Estados Unidos. É provável que queiram ampliar suas parcerias e alianças, mas que impactos sobre o Japão e a Coreia do Sul em relação à dependência deles do guarda-chuva militar americano? Bom, no Oriente Médio, eu conheço um bom número de pessoas de lá, em cargos mais altos. E está bem claro, eles achavam que uma base militar dos Estados Unidos era uma espécie de escudo que ia protegê-los. Mas agora ficou evidente que não é um escudo, é um alvo. Os Estados Unidos escolheram proteger Israel, nem mesmo as próprias bases, nem mesmo os chamados outros parceiros.
Então eles sabem claramente que não tem prioridade nenhuma em comparação com Israel. E isso, obviamente, está levando esses países a repensarem suas opções. Acho que o Catar já anunciou que gostaria que a base saísse. E eu apostaria que a Arábia Saudita também está reconsiderando manter uma base americana lá. Saudi Arabia is rethinking having a base there as well. They've also indicated that they intend to start buying arms. Eles também disseram que pretendem começar a comprar armas de outros lugares, para não depender totalmente dos Estados Unidos, principalmente depois que o Trump insultou pessoalmente o príncipe herdeiro. Não é algo que eu chamaria de inteligente, mas enfim, estamos falando de um sujeito que em apenas uma semana conseguiu se indispor com as 3 maiores religiões do mundo. No domingo de Páscoa, um dos dias mais sagrados do cristianismo, ele publica uma mensagem cheia de palavrões que termina com uma saudação irônica ao mundo muçulmano. Depois disso, entra em briga com o Papa e, ao mesmo tempo, começa a divulgar memes dele mesmo vestido de Jesus. Olha, ele vestido de Jesus não pega bem com os evangélicos. Eles leem a Bíblia e dizem, não, isso não se faz. A gente não adora falsos ídolos. E agora o Tucker Carlson está dizendo abertamente, bom, talvez ele seja o anticristo. Talvez a gente tenha sido enganado. E isso está ganhando força entre os seguidores dele, junto com essa ideia de que ele teria encenado o próprio atentado, o tiro na orelha e tudo mais. Eu não acredito nisso, mas o que quero dizer é que a base maga dele está se dividindo bem diante dos nossos olhos. O Joe Rogan e as pessoas que costumavam apoiá-lo se voltaram contra ele. E agora ele está numa situação muito, muito difícil. Então por que eu estou mencionando isso em relação à Coreia do Sul e ao Japão? Eles olham para o Donald Trump e dizem, a gente não quer entrar em conflito com ele, porque não sabe o que ele pode fazer, ou na verdade sabe o que ele faria. Ele tomaria medidas punitivas, dentro do que fosse possível, e basicamente abalaria nossos mercados, deixando tudo ainda mais incerto do que já está. Por isso eles tentam passar despercebidos ou minimizar as coisas. A gente viu o espetáculo que aconteceu quando o primeiro-ministro japonês o visitou, e ele resolveu fazer uma referência a Pearl Harbor, falando de ataque surpresa e coisas desse tipo. Quer dizer, é simplesmente inacreditável do ponto de vista diplomático. Eles perceberam que precisam fazer planos alternativos, tanto em relação à segurança quanto ao comércio de longo prazo. Vai ser interessante ver para onde eles vão. São 3 países, e todos têm uma quantidade considerável de interesses comerciais na China. Mas podem decidir tentar ampliar os negócios com a Europa, com a África, com a Índia, ou com quem for. Eles têm liberdade para isso. Só que já entenderam que não há futuro de longo prazo em depender dos Estados Unidos, nem militarmente, nem economicamente. Então é mais ou menos aí que eles estão agora. Obviamente isso vai depender do processo político. E eu posso dizer sem nenhuma dúvida que por causa do choque alimentar que vai acontecer, quando chegarem as eleições depois do próximo outono, a gente vai ver muitas mudanças de governo. Infelizmente, eles vão ser responsabilizados por ações de outros governos sobre as quais não tinham controle. Mas você sabe como as pessoas são. Elas votam de acordo com o bolso. E o bolso vai dizer, a gente não está indo bem. Vamos ver se o outro cara que está fazendo promessas vagas de que vai melhorar tudo, consegue mesmo fazer isso. Isso é realmente interessante, porque eu acho que o impacto econômico dessa guerra é enorme e ainda não foi totalmente sentido. Fiquei muito impressionado quando o Financial Times publicou um artigo mostrando que vários navios pagaram pedágios ao Irã em yuans chineses para poder atravessar o estreito. Então, essa guerra certamente cria um precedente para se afastar das instituições e dos sistemas liderados pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, incluindo os acordos de comércio de energia e para reduzir o uso do dólar. O que você acha que essa guerra vai significar para os mercados globais de energia?
para o foco de investimento no Oriente Médio, na infraestrutura e nos recursos da região? Claro. Você acha que essa guerra pode realmente levar a uma nova arquitetura mundial e econômica, em termos de comércio de energia, de liquidações financeiras e do papel dos estados estrangeiros nesse novo cenário global? Globally in that new framework? Well, yeah, I think you're asking the exact right question. I mean, Olha, acho que você está fazendo exatamente a pergunta certa. Quer dizer, o que acontece agora? A gente pode olhar para o que aconteceu em 1973. Depois daquilo, tudo mudou completamente. Os mercados mudaram, depois veio o petrodólar, e isso mudou tudo de novo. Você vai ver que houve uma recessão enorme. Lembra que nos anos 70, as taxas de juros nos Estados Unidos eram altíssimas. 15%, 16%, 17%. E isso pode acontecer de novo. Lembra também que o déficit federal americano já passa de 39 trilhões de dólares e continua crescendo, sem nenhum plano para pagar. Na verdade, já tem trilhões a mais, pré-aprovados que ainda vão ser adicionados. Então o cenário é bem preocupante. E eu menciono o déficit porque esses títulos geralmente ficam nas mãos do setor privado ou do próprio governo, fundos de pensão, por exemplo, na forma de títulos do Tesouro. Esses títulos do Tesouro precisam ter compradores. Se não tiverem, a taxa de juros precisa subir para atrair esses compradores no mercado. Então, quando os juros aumentam, a nova dívida tem que ser paga com base nesses juros mais altos. Quer dizer, se eu resgato uma dívida e emito outra, ela já vai sair mais cara. Se eu emitir uma nova dívida do zero, também vai ser mais cara. Ou seja, meus custos sobem, e isso não é bom para os Estados Unidos. O país já tem um déficit anual de 2 trilhões de dólares, porque a arrecadação de impostos é 2 trilhões menor do que o que se gasta. Então, para mim, é bem simples de entender. A gente continua pegando dinheiro emprestado sem nenhum plano para pagar depois. Então, veja, a situação está ficando cada vez mais crítica para os Estados Unidos. E em relação a como isso afeta os acordos globais, quando o mercado de petróleo é abalado por essas taxas extras, bom, ok, digamos que um grande petroleiro carregando 2 milhões de barris de petróleo receba uma taxa de 2 milhões de dólares. Isso dá $1 por barril. Dá para fazer. Certo, o que isso significa para o Irã? Estamos falando de cerca de 50 bilhões de dólares por ano. O que quer dizer que eles poderiam receber reparações, reconstruir o país. Eles não precisariam depender tanto da exportação de petróleo, porque basicamente o custo é muito baixo. Só os barcos da guarda costeira, a ameaça, algumas minas e o aviso de que se tentarem passar por ali vão ser atingidos. E sabe, se a única forma de fazer isso for pagar $1 a mais por barril, tudo bem, pague e vamos ver o que acontece. Aí o Trump disse, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Eu vou impor meu bloqueio de petróleo. O que é até engraçado, porque foi ele quem disse que tinha que ser aberto. Mas isso é bem típico do Donald Trump. Você nunca sabe o que ele vai dizer de um segundo para o outro. O raciocínio dele não é exatamente claro. Então a gente tem essa situação em que ele tenta exercer a máxima pressão para descobrir como pode dizer eu venci e saí de cena. E para isso acontecer, o Irã também precisa poder dizer nós vencemos e sair de cena. Só que tem questões demais envolvidas. Como eu disse, as armas nucleares de Israel, as reparações. Quem paga por isso? E depois vem as garantias. Isso é realmente importante. Sabe, o Irã não quer repetir o que aconteceu antes, quando disseram, tá bom, cessar fogo tanto faz. E aí, sabe, algumas semanas, alguns meses, alguns anos depois, eles estão de volta, bombardeando as cidades e matando seus líderes e coisas assim. E tudo isso é muito complicado. A primeira parte depende de Israel abrir mão disso, e isso exigiria uma pressão enorme dos Estados Unidos. A segunda, que envolve garantias e tudo mais, teria que incluir vários países diferentes. O pagamento das reparações teria que ser estruturado de um jeito que eles não recebessem todo esse dinheiro todo ano. Teria que ter um fim. Depois que fossem compensados, voltariam a cobrar muito pouco
ou nada, permitindo acesso livre. Então, como fazer isso acontecer? Olha, a única forma que eu consigo imaginar é se o mundo, que está realmente sofrendo com tudo isso, se unir. E quando eu digo o mundo, eu estou falando dos BRICS. Estou falando da América do Sul, da África, da ASEAN, da Ásia Central, todos se unindo e dizendo, chega, vocês dois precisam parar. Para os Estados Unidos, parem com essas sanções cruéis, com esse estilo de terrorismo econômico e tudo mais. Parem de tentar nos colocar uns contra os outros pelos seus próprios interesses. Parem de atacar outros países. E para Irã, eles dizem, vocês não têm o direito de punir o resto do mundo só porque querem se vingar de quem fez algo contra vocês. A única forma de levar isso adiante não é dizendo vamos atacar ou vamos invadir, porque isso simplesmente não funciona no mundo de hoje. Mas eles dizem que economicamente, se vocês dois não pararem com isso, a gente não vai mais negociar com vocês. E estamos falando de 5% da população mundial, com 95% dizendo, chega, agora nós é que somos a força maior e estamos dizendo que vocês têm que parar completamente. E se não pararem, vai haver consequências graves, fora do seu controle, que literalmente vão colocar suas nações de joelhos. Essa é a única forma que eu consigo imaginar para lidar com essas três questões. As armas nucleares, as garantias e os pagamentos de reparação. Mas vai ser um processo longo, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Eu imagino que seria preciso uma união muito forte entre as nações do sul global para fazer um movimento desse tipo. E acho que isso seria bem desafiador, porque são países muito diferentes entre si. Mas o que eles têm em comum é o impacto do militarismo dos Estados Unidos, do intervencionismo americano e das ações de Israel no Oriente Médio. Todos eles sofrem com essas coisas, de uma forma ou de outra. Então, acredito que esse pode ser o ponto em comum que os une, de um jeito que os leve a buscar uma solução para esse problema contínuo, que não é uma questão de décadas, mas provavelmente de séculos. Não, com certeza. E o lugar mais lógico para isso acontecer seria a ONU. Mas a ONU está paralisada pelo fato de que existem 5 países que são mais iguais que todos os outros, porque tem poder de veto. Esse veto deixou a instituição disfuncional. Se fosse possível acabar com o veto, o que sinceramente eu acho que não dá, ninguém está disposto a abrir mão disso por conta própria. Alguns simplesmente vão dizer, não, nunca, eu não vou fazer isso. Então, eu realmente acho que se esses países se unirem, não vai ser dentro de uma organização formal. Vai ser simplesmente eles se juntando e dizendo, chega, crianças, vocês não têm o direito de destruir as nossas vidas e as vidas de pessoas que nunca fizeram nada contra vocês. Na verdade, eles podem até ter simpatia pelo Irã, como você mencionou, por causa do que os Estados Unidos fizeram. Mesmo que tenham simpatia pelos Estados Unidos, isso não muda nada. O fato é que o prejuízo está sendo causado ao povo deles e às economias deles. Eles podem se unir nesse ponto. Eu acho que ainda há esperança para o mundo. Acho que isso seria um ponto de luz, algo que talvez desperte a ideia de uma iniciativa de governança global em que, quando for necessário, os países do mundo se unam e façam o que for preciso para que o resto do mundo possa se cuidar. Afinal, o motivo de existirem governos é manter a ordem, garantir a segurança. Se vivêssemos sozinhos, estaríamos brigando com os animais. E quem ganhasse, ganhava. Mas nós vivemos juntos. A gente precisa ter uma estrutura, e essa estrutura é o governo. Agora os governos assumem um papel maior em oferecer oportunidades, redes de proteção social e coisas desse tipo. Tudo isso faz parte do que o governo deve fazer. E isso vale não só para governos individuais, mas para todos os governos. Espero que em algum momento as pessoas percebam isso e digam, olha, a gente precisa tornar o mundo mais seguro. Não precisamos de mais armas, nem de mais munição, nem de mais mísseis.
O que precisamos é de uma forma sensata de entender como evitar tudo isso. Parar de colocar nosso dinheiro em coisas inúteis e começar a investir em infraestrutura, educação, serviços sociais, em ajudar quem precisa de ajuda. Quer dizer, não faz mais sentido isso do que tentar matar todo mundo? Doesn't that make more sense than trying to kill everybody? Absolutely. You've mentioned sanctions briefly. Com certeza. Você mencionou as sanções rapidamente. E nesta última semana, o Tesouro dos Estados Unidos alertou que pode impor sanções secundárias a bancos chineses que facilitem transações financeiras do Irã. O que mais me choca nisso tudo é que os Estados Unidos já se tornaram o seu próprio pior inimigo. Violam o direito internacional, travam guerras por procuração e ignoram completamente a soberania de outros países, como neste caso. Agora querem ir atrás da China por abrigar contas bancárias iranianas. E tudo isso acontece poucas semanas antes do encontro marcado entre Trump e Xi Jinping. Ao mesmo tempo, claro, Trump quer apresentar o relacionamento dele com o Xi como uma amizade muito boa, muito próxima. Então, isso é jogo de xadrez em 5 dimensões, ou é simplesmente pura arrogância de Washington, quando vemos essas mensagens contraditórias e essa estratégia de cenoura e porrete, Lexis. Sort of this carrot and stick approach being applied. Okay. Well, if you have any doubts about the answer, whether this Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre a resposta, se isso é um jogo de xadrez subaquático em 6 dimensões jogado por um mestre, o Donald Trump, é só olhar para o que ele fez no primeiro mandato e agora nesse 1 ano e pouquinho do segundo. Nada. Cadê o plano de saúde dele? Cadê os preços mais baixos? Como foi que ele manteve os Estados Unidos fora de guerras? Como é que ele está reindustrializando o país? E aí, ele trouxe verdade e transparência para os arquivos do Epstein. É exatamente esse o meu ponto. O que ele faz, ele é especialista em acordar todo dia e pensar, como é que eu mantenho todo mundo distraído? Como é que eu faço a imprensa correr atrás? Sabe, se você entra numa sala e coloca um gato morto em cima da mesa, todo mundo vai olhar para o gato morto, certo? A dead cat on the table, everyone looks at the dead cat, right? If you go into the room, you throw a dead cat on the table and then you Se você entra numa sala, joga um gato morto em cima da mesa e depois solta um monte de coelhinhos brancos por ali, o que acontece? As pessoas olham para o gato morto, depois para os coelhos. E com isso, esquecem as perguntas que iam te fazer sobre suas políticas e se elas estão funcionando. Em vez disso, passam a te perguntar sobre o filme da Melania ou sobre a sua última declaração absurda. Aí você responde, não gosto deles. Ele não é importante, tem QI baixo. Eu sei que nomeei todas essas pessoas para o gabinete, mas elas não prestam. Isso aqui é O Aprendiz, edição Washington, temporada 6. E dá para ver claramente que ele chamou o pessoal para a sala de reuniões e mandou todo mundo embora. E sabe, ele está fazendo exatamente as mesmas coisas que fazia no programa de TV dele, distraindo as pessoas, mantendo todo mundo ocupado no momento, sem parar para pensar, o que esse cara maluco está fazendo com todos esses jovens, colocando uns contra os outros? Pois é, era isso que ele fazia. Então ele só está repetindo o que já conhece. E não existe um plano de verdade. Se houvesse um plano real, ele já teria conseguido alguma coisa até agora. E não conseguiu. Sim, eu não devia dizer que ele não fez nada. Ele assustou, deportou e matou pessoas, dizendo que são estrangeiras. O que é meio curioso num país fundado por estrangeiros que tomaram a terra dos povos indígenas. De algum jeito ele traça uma linha que não tem nada a ver, como no caso da esposa dele, com o momento em que ela chegou, ou com o fato de ela ser, entre aspas, um gênio. O que, acho que a maioria das pessoas concorda, não é bem o caso. Sabe, det är så bra. Sabe, ele vive falando mal dos somalis. Duvido que ele conheça algum somali. Ele diz que eles criaram fraudes no Medicare e no Medicaid. Centenas de milhões. Mas ele perdoou cerca de 30 pessoas que estavam envolvidas, entre outras coisas, em fraudes no Medicare e no Medicaid. E essas pessoas não precisam devolver cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em multas, porque ele as perdoou. São criminosos condenados. Não há dúvida sobre a culpa deles.
mas, porque conheciam alguém ou pagaram alguém, receberam o perdão. E isso está documentado. E aí entra o enorme interesse pessoal que ele tem nisso. A família dele está ficando mais rica a cada minuto. O valor das propriedades, a fortuna dele, já chegou a 5 bilhões de dólares. E há rumores de que o filho dele está negociando com informações privilegiadas antes dos anúncios que ele faz. E olha, claramente as coisas estão acontecendo. Mas os órgãos de controle estão realmente investigando isso? Aparentemente não. Por quê? Porque estão sob o controle do Trump. Então a gente tem uma situação fora de controle. Ele não faz ideia do que está fazendo. Age no improviso, dia após dia. É o que ele sempre fez. Ele está usando o modelo do programa dele. E, infelizmente, o Partido Republicano está indo junto. Mas tem uma coisa em que eu acho que as pessoas deveriam prestar muita atenção. A maioria dos comentaristas que antes eram pró-Trump, pró-MAGA, ainda são meio pró-MAGA, mas já não são mais pró-Trump. E estão falando bastante sobre o J.D. Vance, o vice-presidente. Então por que falar disso? Porque se o partido e quem manda de verdade decidir que o Donald Trump mostrou ser incompetente ou que está perdendo o juízo ou qualquer coisa assim, eles podem usar a 15ª emenda para removê-lo. O que é preciso é a maioria do gabinete dizendo: acreditamos que o presidente está incapacitado e não tem condições de exercer o cargo. Ele é notificado disso e tem um tempo limitado para responder. Mas na prática, o gabinete decide e ele pode ser afastado. Isso colocaria J.D. Vance na Casa Branca, o que é uma ideia assustadora. Eu chamo o J.D. Vance de Darth Vance porque ele acredita e se associa a pessoas que seguem a ideia do chamado esclarecimento sombrio. Essa corrente defende que o governo deve ser levado à falência e que suas funções sejam assumidas pelo setor privado. Gente como Peter Thiel, que é o maior acionista de uma empresa com o nome de um olho do mal, a Palantir, o olho de Sauron de O Senhor dos Anéis, compartilha esse tipo de pensamento. Quer dizer, eu fico sem palavras. Esses nerds vivem essas fantasias em que vão ser os senhores da tecnologia no mundo, controlando tudo porque se acham super inteligentes, né? Felizmente, a gente já viu isso acontecer na história, com os barões das ferrovias, do petróleo e do aço lá nos anos 1880, na época do boom da industrialização americana. Todos achavam que podiam continuar dominando tudo, mas o que aconteceu no fim? Eles acabaram brigando entre si, porque se odiavam e eram extremamente competitivos. Então eu não acho que isso funcione. Mas veja, tem um cara aí em quem, pelas minhas contas, o Peter Thiel investiu uns 250 milhões de dólares. Ele acredita, sabe, ele é um simpatizante dessa ideia do chamado iluminismo sombrio. Mas ele é completamente antidemocrático. Eles não acreditam na democracia, então não funciona, entendeu? Não funciona. A gente devia assumir o controle. Mas eles estão enfrentando, claro, o tradicional complexo militar-industrial que diz algo como não invista em drones, não invista em mísseis, não invista em tecnologia cibernética, invista em tanques submarinos, em ferro pesado. Tipo, precisamos de mais marinha, precisamos de mais porta-aviões, mesmo que nem sempre funcionem tão bem assim. Então eles estão em conflito. E aí os democratas parecem mais preocupados em proteger as corporações que querem voltar aos velhos tempos, quando o governo dos Estados Unidos era, na prática, um representante delas, entrando em outros países e derrubando governos que não concordavam com seus interesses. Quer dizer, foi daí que veio o termo República das Bananas. Literalmente, a Dolly dizia, eles estão tentando formar um sindicato. Ou então, teve uma eleição democrática, não gostamos desse cara, vamos resolver isso. Aí o exército ia lá, organizava um golpe e, como se nada, colocava um ditador no poder. E claro, os acordos para a Dolly e para os outros interesses corporativos eram excelentes. Então, ironicamente, o Partido Democrata acabou trocando os trabalhadores pelos patrões, né? Passou a representar esses interesses especiais que querem dominar o mundo para tirar dele tudo o que for possível.
E o que ficou de fora nessa história? O povo americano. Uhum. As pessoas que nos últimos 4 anos viram seus salários praticamente parados. Em 1972, você sabe, 61% dos americanos faziam parte da classe média. Usando as mesmas métricas e avançando até 2024, esse número cai para 40%. A gente perdeu muita gente nesse caminho. E sim, houve um aumento na classe média alta, mas não o suficiente para compensar. E essas pessoas nos Estados Unidos, 60% delas, não têm $400 para uma emergência. Vivem basicamente de salário em salário. Isso quer dizer que estão vulneráveis. Se precisarem chamar uma ambulância, vai custar bem mais que $400. Se alguém da família morrer e precisarem pagar um funeral, é mais de $400. E muito provavelmente, se o carro quebrar, se precisarem trocar os pneus, qualquer coisa assim, vai custar mais de $400. Elas nem têm esse dinheiro. São pessoas vivendo no limite. E ninguém parece se preocupar com isso. Tem muita gente só fazendo discurso vazio. Essas são as pessoas que votaram no Donald Trump, porque ele prometeu controlar os preços, trazer de volta bons empregos na indústria e garantir que seus filhos e filhas não precisassem ir para a guerra. E agora elas se sentem traídas. Então a gente começa a ver essa encenação acontecendo. Eu imagino que antes das eleições de meio de mandato, possa haver um movimento para tirar o Donald Trump, porque os republicanos estão olhando as pesquisas e elas são péssimas. Se as pesquisas continuarem refletindo a popularidade do Donald Trump, vai haver uma mudança enorme no Senado e na Câmara. Qualquer um dos dois, se ficar sob controle dos democratas, vai significar que a capacidade de manobra do Donald Trump praticamente chega ao fim. Com certeza. E é muito interessante que estamos a poucos meses das eleições de meio de mandato, e a popularidade do Trump está no nível mais baixo de todos os tempos. Está negativa. E não há realmente nenhum sinal de que Washington queira reverter algumas de suas políticas, nem sequer tentar corrigir parte desses problemas. Parece que eles estão cavando cada vez mais fundo, e não dá para entender qual é o objetivo disso. Mas as eleições de meio de mandato vão ser bem interessantes se acontecerem. Eu concordo se acontecerem. Se acontecerem, porque esse "se" é bem grande neste momento. E também parece que o Trump está disposto a usar qualquer motivo que consiga inventar para apresentar isso como uma vitória dele. Me parece também que ir a Pequim e se encontrar com Xi Jinping vai ser usado de alguma forma pelo governo Trump como um sucesso. Então, talvez, Einar, a última pergunta para você hoje. Com a cúpula entre Estados Unidos e China se aproximando, quais são os objetivos do Trump e quais são os de Pequim? Quais são as suas expectativas? Bom, os objetivos do Trump são, desviar a atenção do caso Epstein, da guerra que ele está perdendo, das políticas econômicas que não estão dando certo, da divisão dentro da base MAGA, das péssimas pesquisas de opinião e por aí vai. Ele realmente acredita que, quando aparece ao lado de outro líder poderoso, seja o Putin, o Modi ou Xi Jinping, isso dá para ele uma espécie de aura, como se fizesse parte do mesmo grupo, entende? Tipo, eu sou um cara grande, poderoso, vou ter um arco do triunfo enorme, um salão de festas gigantesco, vou colocar meu rosto no Monte Rushmore e vou ganhar o prêmio Nobel e coisas assim. Um homem que está sempre tentando compensar, digamos, a falta de várias coisas. Então, sim, o objetivo dele aqui é, como eu disse, distrair. Ele quer conseguir alguma coisa. Mas o que, exatamente? Agora, vamos para o outro lado. O que a China vai oferecer? E por que ela faria isso, se essa reunião realmente acontecer? Tem muita discussão agora sobre se eles de fato fariam. Havia um entendimento, ou pelo menos um entendimento meio informal, de que um dos requisitos era paz no Líbano. Ou se não paz, um cessar-fogo. Então ele declarou um cessar-fogo. Israel está violando, continua atacando. Pelo visto, eles simplesmente não se importam.
Mas isso faz o Trump parecer muito, muito fraco, já que ele proibiu eles, certo? E eles estão, basicamente, zombando dele enquanto matam mais libaneses. Então a China está preocupada porque ele se colocou numa situação sem saída e teme que ele possa fazer algo desesperado. Lembrando que os Estados Unidos têm 5.000 armas nucleares. Será que ele tentaria usar uma ogiva tática ou algo assim? Mais uma vez, ninguém sabe o que isso significaria. Mas certamente teria repercussões no mundo todo. O Irã, em especial, fica bem no fluxo eurasiático, o que quer dizer que qualquer coisa que suba ali, uma nuvem nuclear, por exemplo, se espalharia por toda parte muito, muito rápido. E isso teria repercussões na Índia e em outras partes do Oriente Médio. E por aí vai. Seria algo muito, muito sério se eles detonassem o suficiente dessas armas. Você poderia acabar com uma espécie de inverno nuclear. Obviamente haveria morte e destruição, já que a radiação afetaria o suprimento de alimentos, a vida das pessoas, a água e tudo mais. Então, numa situação dessas, se eles acharem que podem basicamente, conversar com ele, sentar e tentar um diálogo, oferecer algumas vantagens, dizer algo como a gente compra mais milho ou soja se você fizer isso, tudo de forma puramente comercial, porque é só assim que dá para lidar com Donald Trump. Você dá alguma coisa para ele hoje e amanhã ele volta dizendo, não tô nem aí para isso, o que você vai fazer por mim agora? Qualquer sinal de fraqueza de qualquer país é recebido com total desprezo. Quer dizer, é tratado como um cachorro. O Trump, sendo um valentão, não respeita ninguém que cede para ele. O que é meio estranho, considerando o motivo pelo qual o Mark Rifa insiste em chamar ele de papai. Acontece uma coisa inacreditável. É tipo síndrome de Estocolmo. Sério. Dá vontade de dizer, Mark, a gente precisa te levar para um lugar seguro, você está em perigo. Mas olha, para a China é complicado. Eles têm que ser os adultos na sala. For China, it's tough. They have to be the adult in the room. And they don't have a choice because, as I said, E eles não têm escolha, porque, como eu disse antes, eles têm muito em jogo quando se trata da economia global. A ideia é que é preciso resistir mais do que o Donald Trump, impedir que ele faça algo tão insano e prejudicial que acabe destruindo o mundo. Mas a China não consegue fazer isso sozinha. Eles estão conversando ativamente com outros países para tentar unir forças, trazer potências intermediárias que possam sentar à mesa com esses dois, o Irã e os Estados Unidos, e convencê-los de que chegou a hora, pelo bem do mundo inteiro, inclusive das próprias economias deles, de encontrar uma forma de coexistir. E se não der para coexistir, então pelo menos que deixem um ao outro em paz. Caso contrário, todo mundo sai perdendo. Ninguém ganha. Ainar Tanyan, eu realmente agradeço suas análises, é sempre ótimo ouvir suas ideias e aproveitar sua experiência. Eu recomendo que o pessoal que está assistindo siga você no Substack. Vou deixar os links das suas redes sociais na descrição do vídeo aqui embaixo. Muito obrigado por participar e espero fazer outro com você em breve. Obrigado, Lena. Eu só queria acrescentar uma coisa, se me permite. Você perguntou por que esses partidos estão de braços cruzados, aparentemente sem fazer nada. E eu diria o seguinte, na política partidária de hoje, não se trata de mostrar liderança, e sim de mostrar lealdade. Para subir de um nível para o outro, é preciso seguir a linha do partido. Mas se você está sempre concordando com a linha do partido, você não é realmente um líder. É só alguém que diz sim para tudo. E o que a gente vê hoje dos dois lados são pessoas incapazes de fazer qualquer coisa além de dizer sim. Por quê? Porque são produtos de um sistema que recompensa exatamente quem faz ir. Com certeza. Isso é muito importante, porque o que a gente tem hoje é um efeito de partido único nos Estados Unidos. Décadas atrás, os democratas costumavam ser a favor da paz, ou pelo menos era o que diziam oficialmente. E os republicanos eram a favor da guerra. Pois bem, agora os dois partidos são pró-guerra, pró-abuso dos direitos humanos,
em alguns casos até pró-genocídio, pró-guerras por procuração e, no fim das contas, pró-guerra em geral. Eles realmente não colocam os Estados Unidos em primeiro lugar como deveriam, porque os eleitores certamente gostariam que fizessem isso. Mas, como você mencionou, sim, acho que esse é um ponto muito, muito importante. E eu adoro que seja com esse ponto que a gente encerra a conversa, porque espero que esse seja um dos principais aprendizados do episódio de hoje. Fabrice,